Ok, pessoal, vamos começar aqui a live. É prazer todo mundo que está aqui participando com a gente nessa live da Brasil para falar sobre tax return. Eu vou estar adicionando mais algumas pessoas que estiverem entrando agora, mas nós estaremos aqui falando para tirar algumas dúvidas. Nós temos uma convidada muito especial que é parte aqui da Brasil. Eu sou uma nova adição aí ao time, meu nome é Isabela Soares, eu acabei de me formar no curso de Broadcast and Media aqui no Canadá, que é equivalente ao curso de Rádio e TV no Brasil. E hoje eu vou estar aqui batendo um bate-papo aqui com a Yara e ela vai se apresentar um pouco aqui para vocês e falar sobre o background dela e quanto tempo ela está aqui com a Brasil. E nós vamos iniciar aí essa sessão de perguntas e respostas no final da live, quando ela tiver terminado a apresentação. E daí vocês podem, a qualquer momento, escrever as perguntas de vocês no chat. Eu vou estar dando uma olhadinha ali. E no final da live, ela vai poder tirar algumas dúvidas de vocês. Oi, Yara, pode se apresentar. Oi, gente. Algumas pessoas já me conhecem, né? Que eu já fiz alguns tax returns para uma galera. E também já foram nos workshops pessoalmente, né? Que, inclusive, pré-pandemia a gente fez na livraria não, biblioteca, né? Então, meu nome é Yara Baradel, como muita gente já me conhece pelo sobrenome também. Eu tô aqui no Canadá faz 3 anos e meio. Eu já tenho uma formação de administração com ênfase em finanças no Brasil e fiz também técnico contábil lá, mas nunca atuei nessa área. E aqui no Canadá, para vias de imigração, eu escolhi um curso mais curto, que foi Apply Accounting, que é o famoso bookkeeping. E eu gosto muito dessa área, porém não para seguir profissionalmente, pelo menos por enquanto, né? Hoje eu trabalho no RBC, mais uma área mais administrativa. Mas desde 2019, na verdade foi final de 2018 que eu falei com a Meg, a gente começou a trabalhar assim, como é que a gente pode ajudar os brasileiros que estão chegando agora a explicar um pouquinho, né, de quais as diferenças do imposto de renda do Brasil para cá. O pessoal está muito acostumado a fazer o imposto de renda sozinho. Então, qual seria essa diferença? Como que a gente traduz, né, esse conhecimento? Quais são as partes tricks ali? Então, eu fiquei bastante dedicada no meu curso, eu e uns colegas meus, a tentar ser voluntário. No começo foi só para os estudantes, né, que a gente estava dentro da Red River, então a gente atendia os estudantes. E algumas famílias que acabaram indo lá. E depois, nos outros anos, a gente conseguiu fazer em um outro local, né, que a Brasil conseguiu pra gente. E esse ano, tudo virtual. Super nervosa por estar sendo gravado. Mas estou aqui, né, para tentar ajudar, para passar o conhecimento, né? Essa é uma bagagem de 3 anos aí fazendo, ensinando as pessoas e também fazendo particularmente, né, tipo, one-on-one. Então é isso aí. Beleza, então. E a Yara agora vai começar a apresentação dela sobre tax return. Mas antes de tudo, Yara, compartilhe primeiro sobre quais são os documentos necessários para começar o tax return e como é que a gente pode dar esse início, assim, quais são os documentos necessários, quais são as maneiras de começar a fazer o tax return para quem está novo aqui no Canadá, não sabe exatamente como que funciona. Uhum. Então, primeiramente, o que a gente vai precisar? É entender toda a sua bagagem do Brasil. Se você tem algum imóvel, se você tem investimentos lá, isso é importante para o primeiro imposto aqui do Canadá. Né? Porque o Brasil e o Canadá, eles têm um tax treaty, que significa que eles têm um acordo de passar as informações, né, de um para o outro, para que não haja a dupla taxação e também, que não significa bitributação, e também para que não haja ninguém trazendo dinheiro que não tem vínculo nenhum, né? Então, é uma forma segura para a gente, né? Porque a gente que quer fazer tudo direitinho vai estar tudo no sistema. E uma forma também para os dois governos conversarem, certo? E aí o que acontece? Quando você chega, às vezes você é só estudante, ou um
às vezes um do casal é estudante, outro é que vai trabalhar. Então a gente vai ter vários forms. O T4, que é um dos mais conhecidos, é para quem trabalha, né? E tem o T2202, que é do estudante. Então, esses dois forms são um dos principais, mas você também tem outros, que é T4A, tem T5, que é quando você tem alguma coisa no banco que rendeu alguma coisa. Então, tudo esses T alguma coisa, eles são importantes para você guardar e você vai receber da instituição que você trabalha ou uma instituição financeira que você tem o seu dinheirinho guardado. E mais uma coisa, se você tem filhos, por exemplo, você vai ter, se você teve custos com child care, você também coleta aqueles papéis. Se você foi no dentista, se você tem quiroprato, alguma coisa de massagem, todas essas coisas a gente consegue lançar nas expenses. Mas o que não precisa é recibinhos de mercado, porque às vezes você fala assim, mas tem o GST, GST eu pago em todas as coisas do mercado, mas isso daí a gente não precisa lançar. O GST, ele é o imposto que a gente paga para o governo, então ele faz uma média de acordo com a nossa renda familiar. Então, isso daí a gente não precisa se preocupar. Mas o mais importante é sempre estar atento e guardar as partes mais pesadas, digamos, se é dentista, se é um quiroprata, massagista, e também um outro detalhe, os medicamentos que seu médico prescreve. Então, isso também entra. Se você compra algum na farmácia sem receita, não. Mas os que o médico te receitar, você também consegue usar para abater, certo? E comprovante de aluguel também, para a gente lançar, que eu vou mostrar o passo a passo depois. Ok, então, né? Agora que a gente já sabe quais são os primeiros documentos que são necessários aí para o tax return, eu queria perguntar para você, Yari, quais são as diferenças entre o imposto de renda aqui no Canadá, como também no Brasil, né? Se é possível continuar fazendo imposto de renda no Brasil quando estando no Canadá. Então, essa é uma parte muito importante. Teve até uma live que foi com o Dr. Adler, que ele é advogado tributário. Né, e teve um rapaz de Toronto, que eu esqueci o nome dele, que fez a live esses dias. E eu ainda vou pegar mais bagagem sobre a questão de saída definitiva, as importâncias e tal, mas eu sei que basicamente todo mundo deveria fazer, né? Só tem algumas restrições quanto a isso, mas é importante que no primeiro ano que você saiu do Brasil, se foi metade ou um parcial, você vai ter os dois impostos. Mas a partir de que você tem a sua saída definitiva, que é uma saída fiscal, não é uma saída, assim, morri para o Brasil, é diferente, você não precisa mais declarar no Brasil. Você só declara onde você é residente. Então, assim, esse tax street, né, ele dá, assim, uma confiabilidade de que o país que você está residindo está cuidando fiscalmente de você, né? Está te investigando se você está fazendo tudo certinho e está recolhendo os impostos. Se você fica com os dois, acaba que o Brasil entende que você não saiu de lá e fica confuso. Se você não declara a sua renda daqui e lá, você pode ser pego numa malha fina. Então, assim, é importante estudar um pouquinho mais. Depois a gente vai tentar trazer o Dr. Adler para falar com a gente sobre isso, porque isso é uma parte totalmente fora do escopo do tax return. Mas sim, você consegue fazer o seu imposto de renda do Brasil estando aqui. E é importante que você tenha a comunicação muito correta entre eles. E eu queria só perguntar, você quer já começar a sua apresentação agora ou gostaria de trazer a apresentação mais tarde, na live? Eu vou trazer o TurboTax, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre o TurboTax. Eu acho que agora, bastante gente já conseguiu entrar, né? Então, acho que dá para começar. Por que que eu uso o TurboTax? Ele é bem user-friendly, assim, é bem simples de você entender. É só entender a dinâmica, o vocabulário, e é o melhor que eu conheço até agora. Né? Tem muitos outros, muito outros. Inclusive o CRA, quando você é voluntário do CRA, ele dá um que chama o File. Mas é mais complexo, mais abas, tal, não é tão
não é tão legal assim visualmente, é meio trabalhoso e tal, meio cansativo de se trabalhar. Então, o TurboTax é o que eu venho usando nesses 3 anos e é o que eu vejo que muita gente gosta, né? E não precisa ser o pago, pode ser o free. Então, deixa eu apresentar a minha tab aqui para a gente começar a mostrar. Deixa eu fazer um login back aqui. A primeira coisa é que quando você vai procurar, você tem que estar no ano que você vai fazer o TurboTax, né? E também .ca, porque tem o .com, que é do Estados Unidos. Então, teve vezes que as pessoas não conseguiram acessar e depois, quando elas foram descobrir que era, na verdade, estavam no site errado. Porque é diferente a tributação, aí vai dar problema. Então, vamos fazer aqui do zero, né? Eu só coloquei só o nome, mas quando você for fazer, você pode ir no Start New Return. Então, você vai estar todo com os papeizinhos do seu lado, e aí você entra no TurboTax. E aí você vai dizer se você está fazendo, se você é solteiro, você está fazendo só para você, se você está fazendo com o seu parceiro, né? Ou se você está fazendo para algum terceiro. Isso também pode acontecer, como eu, às vezes, faço para outras pessoas. Então, você pode escolher. Eu vou colocar com parceiro, porque é uma situação que a gente acaba tendo bastante. Então, eu vou colocar meu nome aqui, o meu nome, que eu não consigo nem escrever meu nome, e meu marido. E aí a gente vai pra frente. Essa parte você não precisa colocar o nome completo, que é só tipo o apelido do form. Ele fica lá em cima depois. Aí você responde quando vocês casaram, se vocês estavam casados ou se é common law, né? Então isso daí vocês respondem e depois continuem. Aí, essa pergunta aqui, se você quer fazer no mesmo tempo ou se você quer fazer separado. Assim, muita gente fala que separado é melhor porque você pode ganhar mais return, né? Mais refund, quer dizer. Porém, tudo é sistema. Então não adianta você tentar enganar o sistema e solicitar coisas, porque é a sua renda familiar depois. No final, eles vão calcular pela renda familiar. E se por acaso eles pagarem uma coisa errada para você a mais, você vai ter que devolver. Então não adianta. Então pode fazer tranquilo, at the same time, que é tranquilo e é o correto de fazer e até menos trabalhoso. E aí você pode colocar se você tiver crianças, por exemplo. Aí vamos supor que eu tenha. Eu não tenho, tá? Então eu vou chamar de Joaninha aqui. E aí eu vou colocar que é filha. E vou inventar aqui uma data. Acabou de nascer. Ups. O que eu fiz? Ah, eu acho que eu coloquei na forma errada. Sempre faço isso. Dia, mês e ano. Vou colocar 2020. É ano passado que precisa ser. Beleza. Aí se você tiver mais, é só adicionar. Se tiver errado, editar ou remover. E continua. Isso daí vai te ajudar também a fazer a solicitação de Child Benefit lá na frente, tá? E aí você responde as perguntas. Se você teve alguém que cuidou da sua criança para você poder ir trabalhar, por exemplo, se é child care numa daycare ou se é uma pessoa que cuidou, você coloca yes e depois lá na frente você vai colocar o recibo dessa pessoa. E se você teve esse Universal Child Care Benefit, não é o Child Care Benefit, esse daqui é um outro que eu não vou explicar em detalhes porque vai ser muito longo. Mas depois, se alguém tiver dúvida, pode me perguntar. E aí, se você e seu spouse, por exemplo, viveram à parte, porque isso aqui também dá diferença, porque uma pessoa só trabalhando e sustentando a casa é diferente de que dois incomes. E aí no final aqui, depois vai completar os seus dados. Você vai completar o seu sobrenome, se você tem middle name, vai colocar aqui também o seu SIN number. Opa,
não tô muito rápida não, né, galera? Nem sei se eu tô indo muito rápida. Se dá dando tempo para anotar. Tá tudo. Tá em um tempo bom? Eu preciso ver um joinha. Se tá ok, ok. Então, beleza. Meu e-mail. Aí, depois fala a língua, se você quer declarar tudo em inglês ou francês. E aqui tá uma coisa. Se você tá fazendo o primeiro, você tem que fazer, você pode fazer ele online, mas você vai precisar imprimir, assinar e mandar os documentos para suportar as informações que você colocou. No final eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas o primeiro ano você não consegue enviar eletronicamente, tá bom? Então, eu vou colocar que sim, só para não ficar dando essa outra mensagem aqui. E se for a Canadian Citizen, tem que responder aqui, né? E esses daqui ninguém brasileiro vai conseguir, não vai estar nesse Act, né? No Indian Act. E aqui, no caso, se você precisasse fazer de anos anteriores. Mas aí você vai ter que fazer antes, por exemplo, se eu cheguei em 2019, mesmo que for só em dezembro, e eu quero fazer o meu imposto daquele ano, você tem que fazer antes de fazer o 2020, tá? Se tiver alguma dúvida, também pode me perguntar depois. E aqui você põe o do seu marido, que no caso mudou pro meu nome, porque esse negócio tá preenchendo sozinho. Por o meu mês, o meu ano. Enfim, a Social Insurance Number, por exemplo, se você estiver preenchendo alguém que não tenha, por exemplo, um estudante que não consegue solicitar o Social Insurance Number, um do casal tem que ter, né? Mas, por exemplo, a esposa não tem. Você coloca 9 zeros no lugar, que é a quantidade de caracteres que tem o Social Insurance Number, mas você não é obrigado a ter os dois Insurance Numbers. Só uma pessoa tendo já é o suficiente para você conseguir mandar sua file. As mesmas perguntas de antes. Cada pessoa, quando você faz separado, você responde tudo para um, depois para outro. E aqui nesse caso, se você for ver, ele está perguntando para o Márcio. O primeiro foi no meu caso, tava o meu nome em cima. E aí, ai meu Deus, preciso de um SIN number, tá vendo? Eu falei que precisava de um SIN number. Vamos ver se eu consigo enganar o sistema aqui sem pôr o meu SIN number. Ver se ele engana aqui. Pronto, consegui. Aí vamos lá. Por exemplo, se você chegou no Brasil, ou chegou do Brasil no Canadá, essa parte é muito importante. Porque ele pergunta se você estava fora em 31 de dezembro de 2020. Aí, se você estivesse, você ia ter que preencher uma outra coisinha. E aqui também, se você mudou de uma província para outra ou do Brasil para cá. Então, você tem que responder, por exemplo, vim do Brasil. Se você veio do Brasil, você vai colocar exatamente a data que você entrou na imigração. E aí daqui ele vai abrir um outro form para você lá na frente também. Então, vamos supor que eu entrei dia 5 de maio de 2020. E aí, por exemplo, se você entrou no Canadá, ou se por acaso você saiu, está indo embora do Canadá, aqui também é muito importante você preencher. Porque ele vai abrir os forms corretos para você também colocar a sua renda relativa ao ano anterior que você estava no Brasil, ou até quem veio dos Estados Unidos ou outro lugar, também vai ter que preencher aqui. E esse daqui é só se você saiu. Esse aqui é se você entrou, e aqui é se você saiu. Se você não saiu, não quer encerrar sua vida fiscal aqui no Canadá, você não preenche isso daqui. Então, por exemplo, aqui vai perguntar quanto que você tinha de Canadian Sources, que no caso a gente consegue fazer depois com o T4. Mas Foreigner Sources é se você tem alguma coisa fora do Canadá. Então, vamos dizer que eu ganhei lá no Brasil, tipo, $5.000. Você coloca tudo convertido em dólares.
E aqui é a mesma coisa. Se você, se o Márcio mudou, ele também tem que responder a mesma coisa, igual a mim. Então você coloca para o seu primeiro parceiro e depois a segunda pessoa. E vamos dizer que meu marido só ganha 3 mil porque ele é mais pobrinho, vamos dizer assim. E aí, nós vamos colocar um endereço qualquer. No meu caso, opa, no meu caso tem o meu form aqui já pronto. Todo mundo sabe onde eu moro agora. Meu telefone é o do WhatsApp, depois eu passo para vocês também. E aí, se você mudou de endereço, por exemplo, se você está fazendo o segundo ano, se esse daqui é o seu segundo tax return, e se você mudou de endereço que estava no CRA o primeiro, você coloca aqui que sim, porque aí também eles vão saber que você fez essa alteração. Mas tem um outro esqueminha de alterar que é pelo CRA My Account, que depois eu vou explicar. Ficou faltando espaço aqui. Ah, aqui embaixo. X. Aqui é aquela coisa que eu falei, se você tem alguma propriedade, algum valor acima de 100 mil, você vai ter que selecionar Yes, depois tem um form à parte. Eu vou selecionar No, porque é um pouquinho mais específico. Né? Se precisarem de alguma coisa, também ajudo depois. Mas eu consigo mandar umas informações sobre isso. Esse daqui, Tax Free Savings Account, RSP, você consegue ver numa live anterior que teve da Brasil, para explicando mais detalhes. Mas isso também eu vou falar um pouquinho mais para frente. Que também tem um form que você recebe do banco, né, com o valor que você aplicou, tal. E aqui as respostas são super simples, é só eles perguntam essas coisas porque tem outros benefícios que, se você estava encarcerado, ou se você tem alguma mental illness ou physical, você tem um benefício diferente. Então, cada coisa que você responde é muito importante responder com muita certeza, clareza, para que lá na frente abra o form para você, né? Para você conseguir a solicitar aquele benefício. Então, a primeira parte é muito simples, é seus dados pessoais e dos seus dependentes e o seu endereço, certo? Aqui sempre vai mostrar o que mudou em relação ao ano passado, né? O que tem novo. O Employment Benefits, que um monte de gente teve, né? Então tem EI, tem CERB, tem o CRB, tudo isso daí, ele vai ter um form separado. Se é T4A, se é T4 outra letra, vai ser um form que vai vir para você. Se não vier, porque você mudou de endereço, talvez a gente consegue recuperar esses forms na conta do CRA, no mais CRA My Account. Né? O que mudou também, que algumas pessoas, muita gente está trabalhando de casa, então algumas expenses vão ser, elas são, você pode fazer o claim dela. Ou seja, você pode se beneficiar com aquele custo que você teve para pagar menos imposto, ou no caso, retornar o imposto que você já pagou. Né? E o childcare é a mesma coisa, né? Porque muitas pessoas, muitos lugares estavam fechados, às vezes teve gente que conseguiu pagar uma pessoa para ver, então também tem um pouquinho diferente esse ano. Tem mais flexibilidade por causa do Covid. E esse Canadá Training Credit também é uma outra coisa que é mais detalhado para explicar. Então, eu vou fazer uma outra live, ou talvez eu faça só um documento explicando em mais detalhes essas coisas. A mesma coisa desses dois aqui. Esse daqui é para as empresas, né? E quando você faz no TurboTax gratuito, ele vai ficar sempre oferecendo
as coisas erradas e depois ter que pagar uma taxa lá na frente. A mesma coisa aqui, ó. Eles estão vendendo especialista. E aqui tem Turbo Free. Então você só desce a tela e você vai continuar. Opa, não desceu. Continua na parte free. E aí eles ficam vendendo, é só da Don't Add Benefits. Aqui, para quem está fazendo o segundo ano, você consegue vincular sua conta do CRA para trazer automaticamente o T4, T22, Zero2, qualquer coisa que vocês tiverem no sistema, ele vai puxar. Então você pode clicar ali e fazer. Eu não vou fazer só porque o sistema do CRA é devagar. Se eu fizer isso, vai até travar aqui. Essa época é bem complicado fazer, principalmente à noite, no final do dia, usar o sistema do CRA é bem sobrecarregado. E fim de semana também. Pronto. Agora a gente fez toda a parte de introdução e a gente vai trabalhar só na parte de income. Aqui, o que eu gosto do TurboTax, ele mostra o step by step para você. E aqui nessa lateral também tem todos os forms, todos os nomezinhos. Então, se por acaso você se perdeu ou falou assim, ixi, esqueci de lançar um negócio, é facinho de você vir aqui na lateral e procurar o que você quer lançar. Alguma pergunta dela até agora? Não, até agora não. Gente, só para recapitular, se vocês tiverem alguma pergunta durante a apresentação da Yara, vocês podem anotar no chat, vou estar dando uma olhada nisso. E a gente pode tanto responder aí algumas perguntas enquanto ela está fazendo a apresentação, para ser mais direto ao ponto, como também deixa aí essas perguntas, se vocês tiverem dúvidas, para o final da live, que ela também vai responder. Então vamos lá, vamos fazer a parte do income. Então é tudo que você ganhou ou no Canadá ou em foreign income, que é se você tiver alguma coisa do Brasil também, a gente vai colocar aqui. Então, por exemplo, vamos lá, vamos fazer o add. Aí você tem T4 employment income, T5 é investment income. Então é um que às vezes bastante gente tem, porque às vezes aplica. Por exemplo, vou pagar a faculdade, aí você traz o dinheiro todo do Brasil para cá, só que você não precisa pagar todos os termos de uma vez. Então, você guarda uma porção desse valor numa conta que rende, às vezes é high investment, e ela vai ter taxação. Nessa taxação, o banco no final do ano fiscal, ele vai te mandar um form que chama T5. Então, você vai ter esse daqui específico. Para quem tem a T3, que é Mutual Funds, Trust, é um pouco mais complexo. Eu nem sou especialista nessa parte, então é bom ter um contador, né? Ou um bookkeeper com muita experiência nessa área. O RRSP Profile também é relativo àquela apresentação que teve, se você quiser entender um pouquinho melhor sobre o RRSP, mas aí você consegue entrar e falar quanto que você investiu no RRSP, né? E quanto você tem de eles chamam de fundo, né? Quando você tem um valor máximo que você pode contribuir no ano. Às vezes, para traduzir é uma beleza, para eu lembrar as palavras. Mas você tem um valor máximo para contribuir no ano e o governo também contribui com você. Então, você tem que lançar isso no seu imposto de renda, porque não vai ser cobrado o imposto desse valor que você investiu, né? Ele só é cobrado quando você usa esse valor. Então, no futuro, quando você for usar esse valor, aí você vai pagar a taxa relativa à sua condição atual. Porque às vezes a pessoa já tá ganhando menos, ou tá fazendo um part-time, já tá perto da aposentadoria, ou já se aposentou, então a sua alíquota vai ser menor. Né? Às vezes você tá numa alíquota bem grande agora, aí você acaba salvando de não pagar essa alíquota alta, e você vai pagar a alíquota mais baixa depois. E aqui tem os outros também. Alguma coisa, Bela? Yara, tem algumas perguntas aqui. Primeira
é a da Cláudia. Meu filho tem 20 anos, faz faculdade, coloco ele como dependente para lançar o valor da faculdade? Sim, você pode colocar ele como dependente, que tem uma parte lá na frente que eu vou mostrar como você transfere o seu crédito. É Uhum. mais para frente no form. Ok. E a segunda pergunta aqui é do Newton. Oi, Yara, tenho uma dúvida. Meu SIM mudou em outubro por causa do PR. O CRA já sabe ou precisa informar em algum lugar? O CRA já sabe, só que para você acessar a sua conta do CRA My Account, você vai ter que fazer um novo registro e vai receber um novo código de desbloqueio. Foi o que aconteceu comigo. É como se eles puxam todos os seus dados, mas é como se você não tivesse ainda acesso ao sistema. É uma questão de segurança. Você não consegue acessar pelo seu cadastro antigo. Você tem que fazer um novo cadastro. Mas os dados vão estar todos salvos. E por último aqui, a Aline está perguntando, tem alguns custos com moradia, além do aluguel, que pode ser deduzido, mortgage, home insurance, etc. Tem, por exemplo, combustível, se você for atender um cliente. Ah, sei lá, deve estar perguntando quando é trabalho dentro de casa, né? Você pode colocar, se você paga aluguel, você pode medir a sua sala, o seu office, e você consegue abater o valor que você paga naquele lugar, né? Ou aluguel ou em relação à sua própria casa. E nesse ano eu não verifiquei, mas também tem às vezes a questão da energia, se você tem às vezes mais do que um computador, é um negócio meio complexo, né? Uma lista meio longa, mas depois eu vou passar os links do CRA certinho e vou detalhar bonitinho, porque senão fica muito longo explicar ponto por ponto. Yara, você quer continuar com mais uma pergunta ou a gente deixa para depois que você terminar de apresentar o TurboTax? Não, pode falar, porque agora eu vou entrar na parte do income, né? E depois a gente entra na parte das despesas. Ok, temos mais duas perguntas. A Patrícia falou aqui. Eu preenchi um documento para o meu trabalho falando que era meu segundo trabalho. Quando comecei no novo emprego, já tinha saído do outro, mas eles não trocaram meu documento e fui descontada como se tivesse dois. Me falaram que pegava a diferença no tax. Como Isso, faço? isso. Quando você, por exemplo, você tem um desconto, porque quando você paga o CPP, a empresa tem obrigação de recolher um valor por funcionário anual. Então, eles não vão considerar que você já era funcionário de outra empresa. Eles nem podem fazer isso. Então, quando você fizer a declaração com seus dois T4, você vai receber isso de volta do governo, né? Porque você recolheu a mais, então ele vai te devolver. É assim mesmo que funciona. É meio estranho, mas você considera como se fosse um savings ali obrigatório. Mais alguma? Mais uma aqui, a Zoraida perguntou: caso seja preenchido como casal, o valor do retorno entrará somente em uma conta bancária ou será separado nas contas marido e esposa? Vai do que você responder. Lá na frente tem uma parte que você seleciona, por exemplo. Tem coisas que são familiares que você pode escolher se você vai para um ou para outro, que eu vou explicar na frente. Mas o tax return do seu income é para sua conta, né? Então, tem coisa junto, tem coisa separada. Eu vou explicar em detalhes daqui a pouco. Então, vamos lá. Até Então, então, vamos. pessoal, eu vou deixar aqui para a Yara continuar a apresentação dela, mas se vocês tiverem outras perguntas, a gente vai colocando aqui no chat e no final da live a Yara vai responder algumas outras perguntas que vocês tiverem ao longo da apresentação. Sim. Agora, por exemplo, eu acabei de clicar no T4. T4 é o que a maioria das pessoas tem. Então, vamos lá fazer um fake T4 aqui, só para ver como que a gente muda. Aqui não é obrigatório, mas vamos dizer que eu trabalho no RBC, em Manitoba. Todos esses dados, você vai ver que ele tem esse númerozinho no seu T4, e você vai ver que tem até os nomezinhos em alguns T4s. Tem uns que são muito pequenininhos, mas os números vão ter. Então, é só você copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, literalmente, né? Se você não tiver conta do CRA, que puxe o seu T4, é só digitar aqui. Então, vamos dizer que eu ganhei, vai... Não, muito alto.
45 mil. E aí o imposto deduzido agora eu vou ter que chutar horrorosamente, que eu não vou calcular nada. Só para a gente ter uma simulação, mais ou menos. Tem gente que tem Union Dues. Union Dues é as famosas, os sindicatos, né? Tem gente que paga, né, os sindicatos. E o legal, assim, se você tem uma renda alta, você pode usar Charitable Donations para bater no seu valor. E se você faz essas doações dentro da sua empresa, em campanhas, essas coisas, ela vai vir no seu T4. Então, você também pode abater aqui direto, né? E geralmente a maioria dos T4s, T4 vai estar só nessa primeira parte daqui de cima. Né? Os outros campinhos é um pouquinho mais detalhado, geralmente não tem. Aqui, essas coisas geralmente são pessoas já que viajam, né? É uma coisinha mais delicada, então eu não vou entrar nesses detalhes. Ups, eu esqueci de colocar aqui o negócio do yes or no, do Covid, essa é nova. Às vezes eu dou uma esquecida aqui. Então aí ele pergunta se você. Oh, meu Deus. Subiu de novo. Pergunta se você vai fazer o claim de trabalhar de casa. Aí você pode responder sim ou não, e aí depois vai abrir forms para você poder colocar os detalhes. Que é isso daí que eu não vou entrar em detalhes agora, porque senão vai ficar uma live de 2 horas. Aí vamos dizer que done, né? Não tem mais outro income. Mas se vocês olharem aqui, com o income e sem nenhuma despesa, olha quanto de imposto que eu tenho que pagar. Então, aí, aqui é o summary. Depois que você faz cada parte, ele te dá um resumão do que você lançou. Então, eu lancei só para mim, não lancei para o meu marido e tal. E aí vai mostrar tudo em detalhes e você continua. E aqui oferece de novo o serviço deles. Aí você pode ir no free. Don't upgrade. Esse valor tá alto também porque eu lancei baixo os valores de impostos recolhidos, né? Eu fui bem generosa em não colocar muito imposto. Beleza, RRSP. Então, se você tem um RRSP, por exemplo, o primeiro ano, eu sugiro que faça com um contador, para você entender um pouquinho melhor sobre o RRSP. Porque é mais delicado, é investimentos, né? Você tem que entender quanto que você tem o teto para você aplicar, se você tem planos de usar esse valor, quando você vai usar, porque às vezes vale a pena ter uma tax-free savings account em vez de você usar um RRSP. Então, é um planejamento financeiro que você tem que ter antes de fazer aplicações, né? Então, eu diria para fazer com um contador e também avaliar com o seu gestor financeiro antes de fazer o seu imposto de renda, antes de você aplicar e etc. E tem aquela live que eu falei que ele está explicando um pouquinho sobre isso. E aí eu vou continuar sem esse form. Agora nós vamos para as deduções, né? Então a gente colocou até agora tudo que a gente tem de income ou investimento no RRSP. E aí vem a parte boa, que é colocar os créditos. Então, quanto mais despesas você teve, mais você vai conseguir abater os impostos que você deveria pagar, né? Então, vamos lá. Aí, por exemplo, se a minha filha, Joaninha, viveu comigo, eu vou colocar aqui. A maioria das crianças, elas não precisam não vão ter sim, né? A não ser que for um mais velho que às vezes faz algum projeto de summer project aí que ganhou algum tipo de renda, né? E aí eu posso pôr aqui, por exemplo, que ela foi estudante, que aí depois eu também lanço os valores que ela foi estudante desse ano. E aí também pode dizer se a criança tem algum disability credit para receber, né? Que também pode acontecer. E aí é um outro form que abre. Então aqui basicamente província, sim number se houver, se não, deixa em branco, que eu digitei 000.
Enfim, é mania. E aí, se tiver um income, vai colocar aqui ou aqui, que depende do form que você, o adolescente, no caso, não é criança, o adolescente receber. A criança não trabalha, só a partir dos 14. Ah, eu tenho que colocar aqui, income is zero, yes. Tem alguns projetos que com 14 anos você faz e consegue ganhar uns valores com Summer Projects. E aí, aqui vai perguntar se você pagou daycare para você ir para a escola, ou para você trabalhar, ou para esse Conduct Research também é em relação à escola ou graduação, essas coisas. Então, se sim, aí você vai também abrir um form, que aí vai detalhar os valores que você gastou. Se é tuition fee, se é disability credit, se é caregiver, tudo vai entrar em forms separados. Esses detalhes eu não vou explicar porque entra muito específico em renda familiar. Então, isso aí eu posso deixar para uma próxima instrução. Eu vou colocar algumas coisas no papel para explicar para a galera que precisa depois. Então, eu não coloquei nenhum crédito de gastos com o filho, mas normalmente existe e não é pouco. São vários. Mas ele apareceria nesse summary aqui também. E aí, aqui eles oferecem uma coisa que é sobre o RESP, que é você salvar para a faculdade, né, ou para uma pós-graduação, Post-Secondary Education, que pode ser um curso técnico também para o seu filho. Então, é uma outra coisa que é legal conversar com um financial advisor, um banking advisor antes, né, uma pessoa especialista nisso, para você poder entender melhor e fazer a programação financeira, que também tem benefícios que você guarda um valor e o governo te dá um outro valor, ele investe junto com você. O governo do Canadá, ele sempre investe junto com você, tanto no RSP, que é a sua aposentadoria, e no RESP. Então, aqui são todas as coisas que eu já lancei, que no caso aqui eu deduzi somente $2.000 da minha tax. E aí continua para os provinciais. Provincial vai depender de qual estado que você vai estar, mas como a gente está em Manitoba, se alguém mudou de Toronto, por exemplo, para Manitoba, ou se de algum outro lugar para Manitoba, vai ter que responder dois provinciais, né? Então é um pouquinho mais complexo também, eu diria, para fazer com bookkeeper ou com accountant. Então, o Personal Tax Credit é aquela questão de você ser isento até uma taxa, até um valor de income, e depois você paga esse valor, o outro valor para o governo, né? Então, é a mesma coisa no Brasil. O Brasil, você, até certo ponto, você é isento, e aí depois daquele ponto você paga. Só que o que é legal? Mesmo você sendo isento de imposto de renda aqui, é legal você lançar porque você vai ter os créditos. Mesmo que você não pague, que você não pagou nenhum imposto, você vai receber créditos do governo. Depois, lá na frente, você vai ver quais são eles. Então, aqui, por exemplo, esse Education Proper Tax Credit, Proper Tax Paid, que significa o quê? É o IPTU, né? É o famoso IPTU que a gente paga no Brasil. Se você tem uma casa aqui, você vai selecionar isso aqui e vai abrir um form para você preencher o valor. Como a maioria das pessoas aqui que chegam, né, elas vão estar na questão do aluguel, é esse aqui. Então, aqui está até escrito Rent Paid. E aí, depois você tem alguns outros credits que você pode aplicar aqui. Por exemplo, Fitness Tax Credit é, por exemplo, eu paguei para os meus filhos até 17 anos aquelas atividades extracurriculares. Aí você pode clicar aqui que você vai poder lançar a despesa. Essas outras coisas é um pouquinho mais complexo, mas, por exemplo, caregiver, se você tem alguém idoso com você, que você, por exemplo, trouxe seus pais, tal, e já são PR, e tem outros detalhes mais complexos para explicar. Tem muitas outras coisas que eu não vou explicar porque é mais complexo, mas, por fim, nós temos aqui o Climate Action Incentive, que é o famoso tax
carbon tax, que o pessoal chama. Que isso daqui começou há 2 anos atrás, se eu não estiver errado, ou 3 já. Já faz 3, eu acho. Que é para incentivar as pessoas para usarem energias renováveis, usar transporte público em vez de usar carro. Então, eles dão esse crédito aqui e tem uma taxa a mais, né? É mais caro a gasolina e o combustível hoje em dia, para exatamente incentivar as pessoas a serem menos poluentes. E aqui, vamos falar de residência. Então, você responde se vocês estavam juntos ou não. Aí você pode colocar que sim. Opa, at the end of the day, did your spouse... Não, essa aqui, na verdade, é não. Porque você responde que se você estavam separados, por exemplo, alguém teve que sair daqui para fazer um tratamento médico no Brasil ou em outro lugar. Você responde que sim, aí depois vai abrir outro form. Se não, é só deixar não e não vai abrir nenhum outro form. Eu já estava pulando etapas aqui na minha cabeça. E aí, aquele detalhe que alguém perguntou, quem que recebe, marido ou mulher? Isso aqui é o Personal Tax Credit. Porque é relativo à renda familiar, ele vai perguntar quem que você quer que recebe? Só um? O esposo, só a esposa ou os dois? Porque aí, cada um vai receber referente à sua renda, ou pode ir só nenhum, que às vezes acontece que tem conta conjunta, vai cair tudo numa conta só. Mas se quiser separado também, pode. Aí aqui, por exemplo, alugamos uma casa. Então, beleza. Aí você pode escolher quem que você quer lançar. Porque em quem você lançar, vai ser quem vai receber o crédito de volta. Então, vamos dizer, colocar aqui mesmo o endereço, 12 meses. Aí vamos dizer que eu paguei $1.000 por mês. 2.000. E aí, aqui embaixo, você vai colocar o nome do marido. E se tiver filho, vai colocar também, Joaninha. Porque aí no form vai ficar, quando você imprimir o form, vai aparecer as duas pessoas que moram junto com você. E aqui, por exemplo, se você, por acaso, pediu o adiantamento dessa ajuda de custo, que é de aluguel, você tem que colocar aqui, né? E se você vive em área rural, também você tem que colocar aqui porque você paga taxas diferenciadas. Nesse caso, não recebeu, vai para frente. Porque é possível aplicar para benefícios antes de fazer o imposto de renda, né? Então, isso é um outro detalhe que também, se alguém quiser saber como, eu explico depois. Pessoalmente, porque senão fica muito longo. E aí, tá falando que eu não sou elegível aqui ao Climate Action, porque eu não fiquei o ano inteiro, nesse caso eu preenchi que eu vim em 2020, em maio de 2020. Então, eu não fiquei o ano inteiro na província. Quem não estava o ano inteiro na província não vai ter direito a esse crédito. Mas se você já é o seu segundo imposto de renda, ou seja, você já está aqui há mais de um ano, você vai poder se beneficiar desse crédito. Ele é um crédito familiar, então assim, ele vai ser. O principal vai ter um valor maior, depois o spouse vai ser um valor um pouco menor, que é a adição, e cada filho ou cada dependente vai adicionar um valor. Então é por cabeça, digamos assim, o benefício. Ele tem uma em relação à família e depois vai adicionando alguns valores também para os dependentes. E aqui finaliza com os créditos que são estaduais, que no caso aqui a gente fez de Manitoba, né, que vai falar da taxa que Manitoba tem, né, da renda familiar, que é isenta e tal. E depois, aqui embaixo, deixa eu ver aqui, descer. Por exemplo, Net Education Property. Todo mundo recebe $700 de retorno pelo aluguel que paga no ano, né? Então, se você pagou um valor maior que isso, maior que se você pagou, dependendo dos seus meses, tal, ele vai vir 700, que é o máximo, que é o valor que você consegue. E PTC é o Personal Tax Credit, que é aquela questão da renda de acordo com o seu income, que aí é o crédito pessoal, que é aquela parte que se você
isento até aquela faixa, eles vão te abater aqui e vão cobrar só a diferença. É exatamente igual ao Brasil nesse caso. E aí você já chega no review. Vamos para algumas perguntas antes de eu fazer o review. Temos algumas dúvidas no meio do caminho aí? Sim, temos algumas perguntas. Começando pela Zoraida. O marido recebeu o Manitoba Recognition T4A, onde devo colocar no documento que o governo enviou, mostra o valor na linha de 200. Na linha 200. Isso. Aqui eu vou até mostrar a tela. É aquela parte que eu falei do income, que eu mostrei que tem várias abinhas. Vê aqui, ó, T-slips. Se é o T4A, tem que ver. Se não me engano, é esse aqui, ó, Pension, Retirement. Eu já vi uma dessa, mas eu precisava ver o nome que tem embaixo. Mas é uma dessas. Você vê exatamente o que está escrito. Esse é T4A, só de income, que é quando você recebe do seu salário, é aqui. Se é T4A, se é T4, né? T4 é só aqui. T4A, você vai ver, por exemplo, se é Canadian Pension Plan, ele vai estar aqui. Se ele é Pension Retirement Annuity, vai estar aqui. Então, você vai ver lá em cima, na nomenclatura, vai estar T4A e a nomenclatura. Aí você vai entrar exatamente onde está pedindo. Por exemplo, eu vou entrar nesse aqui só para a gente ver. Ele vai entrar nessa página, aí você vai falar, eu quero entrar para o Márcio. Então, é o marido, por exemplo. E aí você vai colocar o nome, que é opcional, e aí você vai procurar o campo que você precisa preencher. Nesse caso não é o seu, porque você falou que é 200, linha 200, né? Que você falou, Bela? Dos Isso, linha 200? 200. Então, eu não sei se é esse form aqui, eu acho que... tem linha 200 aqui, ó. É esse daqui, então. É o T4 Pension Retirement and Annuity. Deve ser esse que você tem. Então, você vai entrar com ele aqui dentro, nessa parte do 200, que é exatamente o SERB, ele vai estar tudo nessa... Eu devia ter falado isso no começo, né? Esqueci, gente, muita coisa. Mas todas as questões dos valores do Covid, né? De diferentes opções que tinha, de acordo com o benefício que você podia aplicar, e depois eles deram uma mudada, EI, SERB, blá, blá, blá. Você vai ter o T4A, e aí você vai conseguir lançar aqui. Então, todos os valores que todos os T-slips que você receber, eles vão estar relacionados com algum desses daqui, na lateral. Aí você procura o número e a descrição, porque essa descrição ela vai abrir os campos necessários os campos que provavelmente, né, você vai usar. Então, nem tudo você vai usar. Então, você ignora o que você não precisa e preenche exatamente como está o form que você recebeu. Aí vamos dizer, recebeu $5.000. Acho que eu não te coloquei. Dá certo. Não tinha colocado Manitoba lá em cima, mas deu. Aí, quando eu vou ver o net income, ele vai aparecer aqui, ó, other income. Porque não foi de trabalho, foi um benefício, né, que foi criado por questão do Covid, né, por questão da pandemia. Então, ele vai entrar aqui. Mais alguma? Sim, a Aline Rangel tem a seguinte dúvida. Cursos feitos online, despesas com educação, não incluindo college e universidade, podem ser abatidos? Olha, geralmente não. Depende tudo de como que é o acordo que é feito da faculdade. Porque assim, tem curso online, toda faculdade agora está fazendo curso online, né? Mas, por exemplo, eu fiz um curso de 8 meses, porém, a certificação é de 1 ano. Então, no meu T-Slip, ele vem os meses certinho e o valor que eu paguei. Por mais que você fala que seu curso é 1 ano, mas você estudou em 8 meses, se você tem um valor referente àquilo. Mas aí depende, por exemplo, quando você recebe o T2202, ele vai estar lá descrito valor e meses, se é part-time, se é full-time. Você tem que preencher exatamente do jeito que você recebeu. Todos os T-slips que você receber, você tem que prestar muita atenção
em bater os números. Se a casinha é 20, você vai pôr na 20. Se é 25, você vai pôr na 25. Porque isso dá erro, né, no sistema, porque aí vai calcular errado. E aí você pode pagar um negócio que você não precisava pagar, ou você recebe a mais, depois tem que devolver. Então, sempre é o que eu diria. Faz o imposto de renda, deixa tudo salvo, aí volta no outro dia para conferir. Porque às vezes com a cabeça fresca você pega os seus erros, né? Acontece, eu já digitei em campo errado, ou, por exemplo, você vai digitar e você inverte os números, em vez de 21, você coloca 12. Então é sempre bom você fazer e depois rever. Mas se por acaso você não recebeu nenhum T-Slip, provavelmente você não tem direito a fazer o claim desse valor que você pagou de faculdade ou de curso. Mais uma pergunta aqui da Patrícia. O Education Rent Paid não é só para estudante. Não, não, não. É que assim, ele tem esse nome que é meio estranho, mas é porque assim, o valor que é recolhido, deixa eu só parar de fazer o sharing para poder não ficar estranha na tela de vocês. O valor que é recolhido desses impostos, ele vai ser investido em educação. Então, quando a gente paga IPTU até no Brasil, um percentual daquele valor vai para as escolas locais. Então, é isso que a nomenclatura é estranha, mas não tem nada a ver se é estudante ou não. É quem é homeowner ou paga aluguel. Aí você tem aqueles dois educations lá, o proper tax ou o rent paid. Tem que escolher o correto. Jeane, em um dos meus T4 tem alguns valores na parte Other Information See Over, com Sim. os números dos boxes 57, 58, 59 e 60. Porém, Uhum. atrás do form tem uma lista com alguns boxes na parte Do Not Report These Amounts on Your Tax Return. E os boxes que citei estão nessa lista. Afinal, devo ou não preencher esses boxes com os respectivos valores? Você não, se são esses boxes que você é isento de preenchimento, às vezes, eu não lembro agora todos os nomes, mas um deles, eu acho que o donation tá lá em cima. Eu teria que ver, se você quiser me mandar depois, aí eu te falo exatamente, mas normalmente, se ele tá nessa parte de trás, as instruções, é o que você não precisa mesmo. O que acontece às vezes é que a empresa também pode errar. Então, o ideal é você dar uma conferida no site do CRA, por isso que eu vou passar depois, tipo, uma cartilinha com os links, porque acontece, gente, seres humanos erram, né? Às vezes a gente tem o sistema para fazer os cálculos, mas sempre tem o ser humano que vai lá e imputa os dados. Então é sempre bom estar atento a alguns detalhes para ver se realmente, às vezes é uma empresa pequena, às vezes acontece de um errinho ou outro, mas é bom conferir, né? Mas eu posso dar uma olhada para você depois. Ó, a Zoraida tem mais uma pergunta. Você aconselha colocar o valor do aluguel para quem tem maior income? Com certeza, não tem problema nenhum, porque mesmo quem tiver o income mais alto, você vai receber, você tem direito a receber o tax credit, o education tax credit, do mesmo jeito. Uhum. Ó, a Patrícia, ela fez. Não é uma pergunta, eu acho que ela só está falando um pouco da situação dela. Não estou conseguindo aplicar o valor do aluguel. Tá. Então, eu não sei se ela entrou na parte certa. Lembrando que a parte do aluguel é o provincial, você vai no provincial, e aí você pode colocar o Get Started, e aí você vai procurar aqui dentro do provincial, até você chegar lá no seu, na parte que você tem que lançar. Você tem que ver se você selecionou aqui, porque ele vai abrir o form mais fácil para você, senão você tem que entrar no profile, né, que aí vai entrar. Mas, por exemplo, é casa. Se você está pagando o IPTU da casa, você clica aqui. Se é rent, é aqui. Por exemplo, você mudou, né? Então você tem uma parte que você pagou proper tax e uma parte que você pagou rent. Não tem problema. Você lança os dois, mas você vai receber de máximo de retorno 700. Ele não vai mudar o valor. Importante é sempre prestar atenção. Se você pagou proper tax, é aqui. E se você pagou rent, é aqui.
Depois que você fizer isso, vai abrir o link. Esse aqui é do Medical. Depois que você fizer aquela parte, ele Yara, vai abrir. Oi. desculpa, você não tá share sua tela. Ai, foi mal, gente. Ah, haha. Pessoa que não é muito tecnológica aqui. Deixa eu colocar de novo. Pessoal, quando eu faço em pessoa, não dá esses problemas tecnológicos, né, gente? Enfim, agora vocês estão vendo, certo? Ó, então a gente tem aqui o Provincial e a gente vai vir aqui no Credit Profile, que é para selecionar, ver se você tem o Property Tax Paid ou se é Rent Paid. Aí você seleciona, vai abrir para você a opção de você lançar o seu aluguel. Ele tem que abrir para você. Às vezes pode ser. O TurboTax também já me deu alguns erros, eu tive que sair e entrar de novo. Qualquer sistema pode acontecer isso. Então, por exemplo, aqui é o Proper Tax Paid. Aí você vai, adiciona, e aí você coloca endereço, o número de meses e o valor que você pagou, né? E o roll number é tipo, como eles chamam no Brasil? O registro da sua casa, sabe? É o roll number. Então, ele tem que abrir essa tela para você com opção. Quando você seleciona lá nessa parte aqui do Provincial Tax Credit Profile. É exatamente nesse pedaço. Escolhe qual que você tem, se é Rent, se é Proper Tax, e continua, que vai abrir o negocinho para você preencher. Ok? Próximo. Próxima, Yara. Eu fui estudante em 2019 e em 2020 eu transferi 5.000 de 18.000 de crédito para minha esposa. Eu consigo ir abatendo nos próximos anos o valor restante que não foi abatido em 2020, referente ao valor que investi nos meus estudos. Sim. Nessa parte você pode vir aqui, deixa eu ver aqui. Income não. Acho que tá aqui. Tem que achar o Student Profile, só um segundo aqui. Não, não é essa parte. Oh, caramba, eu sempre clico no de cima. Cadê? Students. Students Profile. Aqui você tem, é uma coisa que eu ia falar no final, mas essa parte do carry over. Você vai entrar na conta do na sua conta do CRA, tem uma parte que ela vai mostrar lá para você valores que você ainda pode utilizar. Inclusive, esse valor ele vem no seu Note Self Assessment, ele vem escrito quanto você usou e quanto você vai poder usar. Então você entra aqui e você preenche exatamente como está na Notice, tá vendo? Notice of Assessment. E Notice of Reassessment, se houve algum erro, eles vão fazer uma segunda avaliação do seu valor. Então, ele chama diferente, mas é o papel que vem do CRA, que pode ser não papel, né? Pode ser estar na sua conta do CRA My Account, mas vai lá estar escrito quanto que é de crédito de cada coisa e quanto que você pode ainda utilizar. Então, você tem o direito de você utilizar os valores como estudante, quando é seu mesmo, 3 anos. Para transferir para o seu spouse ou para até pai, né, por exemplo. O meu filho, ele tem mais que 17, porém eu paguei a faculdade dele. Então, você consegue lançar o valor, né, e depois o valor da faculdade no nome dele, e depois você entra nesse Student Profile, que eu já cliquei errado de novo. Opa. Você entra no Student Profile, lança o Tuition Fee, para quem for que você quiser, e depois que você lançar, deixa eu lançar um aqui, rapidão, só para vocês conseguirem ver. Vamos dizer, River College.
1.600, digamos. Foi full time 4 meses, por exemplo. Aí você dá done. Ah, você viu que até diminuiu aqui, né? Então já entrou o crédito. Aí depois carrega. E aí, nesse caso, ele não está elegível para fazer o Canada Training, que é um daqueles outros créditos que eu falei. E deixa eu ver se abre o do... Aqui. Então, essa página aqui é do carryover. Unused Tuition Fee and Education Fee. Então, se você tiver lá no seu form, lá no Carryover Amounts, no seu CRA My Account, ele vai mostrar o que é federal e o que é provincial. E você lança exatamente o valor para a pessoa que você precisar. Se é você ou se é o seu esposo. E aí você vai conseguir também abater valores daqui. Né? Nesse caso, eu fiz um negócio assim, bem escrachado, né? Valores escrachados por isso esse valor. Mas aqui você consegue usar valores se você tiver ainda naquele carryover. Prontinho. Mais uma? Como iremos deduzir os gastos, acho que hoje em dia, como home office? É lá na parte que eu pulei, para não entrar no detalhe, deixa eu ver que horas estamos aqui. A gente tem tempo para ir lá. Deixa eu entrar aqui no... Não, tá aqui embaixo. Tô nem mais enxergando já os profiles. Deixa eu entrar na dedução geral aqui para enxergar. Acho que eu vou pôr o meu óculos já essa hora, já tá difícil de enxergar. Menos claridade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Moving expense. Gente, eu não tô enxergando nada aqui. Tá devagar. Acho que eu tô no lugar errado aqui. Tem mais uma pergunta enquanto eu procuro esse aqui? Aqui, achei. Não, accessibility. É muito pequenininho. Pode fazer. Tem uma pergunta aqui da Cláudia, que ela já até fez anteriormente aqui na live, mas só para recapitular. Oi, Yara, meu filho tem 20 anos, faz faculdade, coloco ele como dependente para lançar o valor da faculdade? Sim, você não precisa colocar ele dependente lá na frente, como criança. Mas não faz mal nenhum você ter ele lá, né? Não tem problema. Até 21, você até tem outros créditos que você poderia solicitar. Mas você pode, tanto faz ele estar lá, ele pode até lançar o dele à parte. Se ele quiser, por exemplo, ter o GST dele à parte, que é uma coisa que eu vou explicar também. Você pode lançar ele fazer o próprio imposto de renda. E você lança lá no. Tem parents e grandparents o uso do valor, né? Então, em vez de você lançar junto com ele, como dependência, ele também pode lançar separado, se ele quiser, porque aí ele consegue a renda dele, ele consegue fazer o lançamento dele à parte de você. Mas fica a critério de você. Se você quiser, depois eu te explico mais pessoalmente. Falo mais no WhatsApp com você. Uhum. E, mais alguém? Por último, aqui a Zoraida tem a pergunta, devemos colocar o nosso verdadeiro SIN number no TurboTax? Podemos confiar nesse site? Ah, sim, sim, ele é um site até, quando você entra no site do CRA, ele é um dos que está
como fala? Conferido pelo CRA, esqueci como fala em português. Mas ele tem a autenticidade para poder estar lá. Na verdade, a Inuit, né, ela é a empresa que é dona do TurboTax, que é dona do QuickBooks, ela é muito grande e é bem confiável. Não tem problema nenhum. Eu só não coloquei aqui para não ficar o meu sim, number gravado para posteridade, né? Mas você pode pôr sim. Vamos lá, que eu tenho que achar esse negócio aqui que eu não tô enxergando. Obrigada, pessoal, pelas perguntas. Faço questão aí, se você tiverem mais perguntas, a gente vai responder ao longo aqui da live. A Yara vai procurando aqui uma informação de uma das perguntas de vocês, mas a gente já está quase chegando no fim da live, então vocês podem escrever tudo que vocês têm de dúvidas por aqui e que a gente vai tentar responder a maior parte das dúvidas na live, mas também vai ter essa informação a mais depois de terminar a live que a Yara vai passar para vocês direitinho. Eu tô perdida aqui nos meus detalhes, porque esse negócio aqui às vezes eu me perco. Mas eu posso também tirar um print depois para vocês, exatamente dos valores do lançamento quando você trabalha de casa. Porque se você deixou até trocar de tela aqui, que eu ia mostrar para vocês agora no final mesmo, é só para não ficar muito longa a live. Eu vou mostrar a telinha do CRA. Tudo que eu falo tá aqui no CRA, né? Então aqui, por exemplo, Most Requested. Você vindo aqui em cima e digitando as suas, por exemplo, Home Office Expenses vai estar aparecendo aqui. Você pode digitar aqui, aí ele vai trazer para as páginas. E no caso aqui eu coloquei Deductions, Credits and Expenses. Tem tudo que você precisar. Tudo, 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 em detalhes. Aí, eu só não achei ali no tab certo, mas depois eu encontro e eu mando o print. Aqui ele fala exatamente o que você pode fazer de claim, qual o valor, né? E você vai abrindo a página, os detalhes, para você ver se você se enquadra, se você não se enquadra, se. Quer ver, ó? Vamos lá. Temporary Flat Rate Method. Então aí ele fala que tem que ser pessoa que trabalhou em casa durante a pandemia, que você pode fazer o claim de $2 até $400, né? E aí, tem até uns employers que eles fizeram alguns maiores, né? Eles fizeram esse form que é falando quanto que você gastou, né? Quanto que você gastou para trabalhar em casa. Então, algumas pessoas têm esse form, mas não é necessário, tá vendo? It's not required. Então, você pode lançar sozinho esse valor. E aí você pode usar as calculadoras. Tem um monte de calculadora no site do CRA. Por isso que depois eu vou passar os links com a nomenclatura em português para você saber que lado que você vai, para poder enxergar cada detalhe do sistema. Porque para explicar tudo em detalhes, ia ser enorme a live. Então eu tentei dar uma resumida e falar dos principais tópicos para todo mundo, né? Que se enquadrariam com todo mundo. Então, aqui você vai conseguir achar exatamente tudo que você precisar de qualquer parte de expense, ó, taxes, income tax, e aí vai vir personal income tax. Dentro daqui, você acha exatamente tudo. Todos os tax slips, né? Como que você muda de endereço, que é para o CRA Main Account, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, os tax rates, né, que é para saber quem paga, como que você paga, quando que você começa a pagar os valores, e aí vem as alíquotas. Então, assim, é muito legal você usar direto o site CA, porque você tem toda essa informação. Só que acontece, no primeiro ano, às vezes a gente fica meio perdido por causa da nomenclatura das coisas, né? E quando você entra no sistema do TurboTax, é muita coisa. Por isso que eu falo, no primeiro ano, é legal se vocês conseguem usar a Tax Free Clinic, que é onde vai ter pessoas que vão ter treinamento
para ajudar os newcomers. Então, se você tem uma renda modesta, né, que é máximo 35 e uns quebrados, depois vai estar escrito lá na publicação da Tax Free Clinic, você consegue fazer isso com a gente, né, de forma gratuita. Então, é um serviço que a Brasil está oferecendo também. Então, aqui, ó, você tem até valores de todas as províncias. Tudo no CRA você consegue encontrar. Né? Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar uma outra tela. Quero mostrar uma outra aqui, que são os benefícios que o pessoal mais pergunta. Cadê eu enxergar aqui os negócios? Aqui tem uma outra que é a pergunta. O que está novo de 2020? É aquela mesma coisa que a gente entrou lá naquela primeira tela do TurboTax, que ele coloca só o resuminho. Aqui você consegue ver em detalhes tudo que mudou. Tudo que o governo mudou, por exemplo, em relação ao Covid, coisas a mais que eles estão oferecendo de benefícios, né? E subsídios que eles fizeram. Agora vamos na outra tela que eu preciso abrir essa primeira. Aqui. Ai, gente, eu sou um horror de apresentar as tabs aqui. Aí, acho que fui no certo agora. Pronto, agora tá certo. Então, aqui, quando você entra lá, você pode digitar aqui Newcomers, ou você pode entrar Taxes, Income Tax, Personal Income Tax, Your Tax Obligations, e aí você vai achar o Living or Entering Non-Residents, e aí você vai ver tudo que tem para os newcomers, né? Por exemplo, os benefícios que eu já citei e também o GST, por exemplo, que é uma das coisas que eu ia falar no final, que antigamente a gente tinha que fazer um form à parte para solicitar o GST. E hoje você não precisa mais, né? Você não precisa fazer a solicitação à parte. Quando você já lança o seu imposto de renda, né? Quando você manda o seu tax return, ele já está incluso. Inclusive, se você coloca todos os dados do filho, ele também já vai, quando der a elegibilidade dos 15 meses para você solicitar o benefício de Child Benefit, né? Você também já não precisa fazer um outro form à parte, né? Tudo tá aqui. E agora eu queria mostrar o My Account. Quem faz o primeiro imposto de renda não vai conseguir fazer isso direto. Vai ter que esperar fazer o primeiro, receber o Notice of Assessment e depois fazer isso. Mas quem já está no segundo ano, por exemplo, quem já pode fazer o segundo ano, é excelente se você tiver, né, o registro do CRA My Account, My Account for Individuals. Por quê? É igual o site da Receita Federal do Brasil. Você tem acesso aos seus dados, né, vai ficar tudo lá. Então, por exemplo, você quer mudar o endereço, você consegue entrar lá e mudar. Você quer mudar seu e-mail, você consegue ir lá e mudar. Você quer acessar o seu imposto de anos anteriores, você consegue acessar lá. Então fica muito fácil de você trabalhar se você tiver o My Account do CRA. Se você não tiver, aí você tem que ficar mexendo em papelada, ficar salvando em arquivo. E assim, é seguro. Eu sei que já aconteceram de hackear o site do governo, né? Que tentam fazer um monte de esquema com o pessoal, mas é seguro, né? É seguro porque eles têm várias layers de proteção e tal. E é o nosso mundo hoje, tudo virtual, né? Não tem como fugir. Mais alguma pergunta? Tem algumas perguntas aqui, eu só queria perguntar aqui para você, Yara. A gente termina com essas perguntas e uma explicação do Tax Free Clinic, ou tem mais alguma informação da apresentação aí de Tax Return que você gostaria de apresentar? Sim, eu vou só finalizar para as pessoas darem uma olhada de como que é o finalzinho, que é a coisa mais simples. Depois que você lançou tudo, é bem tranquilinho. Eu tava pensando em deixar as perguntas para o final, mas aí eu resolvi escutar as perguntas, porque eu falei assim, vai que eu esqueci de alguma coisa, porque é tanta coisa no sistema.
Foi até bom as pessoas perguntarem no meio. Então, beleza. Quando você encerrou tudo, aí vai ter o review, né? No review você consegue ver tudo que eu lancei, por exemplo, e vai aparecer os credits. Se você precisar editar, também vai ter uns botõezinhos para você editar. E aí fica o meu profile e o profile, por exemplo, do spouse, né? E aí você consegue ver detalhes e editar. Se você estiver esquecendo alguma coisa, por exemplo, esqueci um tax slip, ou alguma coisa assim, ou esqueci de lançar uma despesa, você vai entrar aqui. Por exemplo, Medical Expense, que eu esqueci de falar agora que eu lembrei. Medical Expense Profile. A gente vai entrar lá. E aí você vai falar assim, olha, eu quero lançar de 2020, ou você pode até lançar do ano anterior, né? Que se você por acaso esqueceu de lançar, você pode usar o crédito para o ano seguinte. Aí você vê aqui que tem uma informação. Quem tem a maior renda, quem tem a maior renda pagou mais imposto. Se você faz o claim no nome da pessoa que tem maior renda, significa que você vai ter mais retorno do que você pagou, né? Porque aí tem gente que confunde um pouco na hora de lançar essas despesas, mas o próprio sistema ele já mostra, né, que você pode lançar, no caso no meu nome, porque foi o que eu lancei o T4, para ter o abatimento. E aí, essa aqui você escolhe quem você quer fazer o claim, dá continue. E aí, ixi, não abriu o negócio. Foi mal, galera. Peraí. Falha no sistema aqui. Uh, eu acho que não entrou na pagininha que eu queria. Aqui, ó, esqueci de apertar aqui, eu dei done. Então, você entra aqui, New Expense. Come bola aquela hora. Então, você pode pôr a individual ou você pode pôr geral. Por exemplo, digamos que foi dentista, quiroprata e etc. Eu gastei $2.000 entre os dois. Aí você coloca continuar e aí ele já vai calcular do lado aqui, ele já vai abater quanto que você consegue de retorno do valor que você gastou em referente. Que é 3%, que vocês verem que vocês podem ver, 3%, até 3% do valor você consegue vir abatendo. E aí, geralmente, é o ano inteiro. Mas se você quiser colocar em um período específico, você também pode pôr. Mas geralmente o valor é do ano inteiro. E aqui da Tuition Fee começa a voltar tudo de novo. Aí vamos lá na review de novo. Review. Aí o summary. Então aqui você vê, você edita e você adiciona coisas que você esqueceu. Depois disso você continua. Eles têm mais umas ofertinhas. E aqui, o importante, por exemplo, se você teve algum valor que você colocou zerado, ou se você tem alguma coisa que você pode ser elegível, por exemplo, o Work Canadá Workers Benefit. Por exemplo, um estudou e o outro só trabalhou. Então, isso daqui é uma coisa que você pode ser elegível. Então, você pode dar review. E aí você pode falar, se aplica a mim ou não. E essa parte, para você ver, por exemplo, mais sobre os detalhes sobre esse benefício, você pode copiar esse nome e jogar lá no site do CRA, que você vai ver tudo em detalhes. Ou você pode achar algumas coisas por aqui também. É que vai cair na mesma página, não vai adiantar. Nesse caso, vamos colocar Applies to Me. Por exemplo, ele vai perguntar se você teve se você já teve esse benefício solicitado, né? E se você qualifica. Então, por isso que é importante dar uma olhada no SARS-CAE para ver se você é elegível ou não. Aí vamos dizer, sim, eu qualifico. Quem que é que vai fazer o claim? Geralmente é quem trabalhou,
Geralmente, não necessariamente. E aí pergunta se você trabalhou no governo, lá. Que geralmente, quando você tem esse tipo de cargos, é totalmente diferente. Os impostos eu nem sei fazer. Mas, enfim, só responder que não. E aí você pode ser elegível de acordo com a sua renda para isso. E outras coisas que pode dar de errado aqui vocês podem mandar pergunta até depois que quando eu publicar, vocês fazem lista as perguntinhas lá que eu posso ir depois fazendo conferir, responder para vocês e mandar o link do CRA. Ou se você quiser vir ver detalhes, você copia isso aqui, cola no Google lá e acha a página, aí coloca CRA e você vai achar a página explicativa de cada coisa. Depois que você reviu tudo, você fez já todas as coisas certinho, vai aparecer para você verificar a sua informação e enviar o seu tax, que pode ser online, só se for o segundo em diante. Se for o primeiro, você vai ter que imprimir para enviar por correio, né? E aí você tem alguns lugares que você pode enviar, que também está no site do CRA, se vocês precisarem, tiverem dúvida para achar o endereço, eu posso também mandar depois. E aí aqui fica o review total, então eu fiquei devendo para o governo nesse caso, porque eu coloquei mais crédito mais salário do que qualquer coisa, né? Foi uma coisa bem feita assim, só para mostrar as telas, não foi nem para demonstrar nada de taxação, foi só mesmo para ir. E no final, você explica se você quer colocar, se por acaso alguém for pagar, né, é bom conferir para ter certeza se realmente está owning. Mas se vocês quiserem até mandar depois, se alguma dúvida por que ficou o balance due em vez de receber algum crédito, geralmente a sua renda está muito alta, né? Então, ou você lançou alguma coisa invertido, que acontece. Então, eu posso dar uma olhada para você. Se você me mandar a tela, eu consigo talvez ver só na tela o que pode ter de errado, né? E você tem certos dias para pagar, caso você tenha isso. Enfim, depois que você passou dessa fase, tem o file. No file, você vai falar se você tem o CRA ou não, né? Essa parte aqui é só zerada. Eles geram uma guia com R$ 0 para você, dólares para você pagar. É automático do sistema, do serviço do TurboTax gratuito. Aí não vai deixar eu ir antes de registrar. Bom, enfim. Não é complicado. É só depois que você fizer que você tiver feito o cadastrinho, que eu não fiz o cadastrinho, fiz só de exemplo isso aqui, vai ter esse file Your Return. Dentro desse file Your Return, ele vai te dar a opção de fazer o file online, que aí você clica e ele vai conectar com o site do CRA, ou você vai conseguir imprimir, gerar aquilo lá, é um PDF, você imprime, vai ter uma parte que você tem que assinar, datar e enviar por correio. Nesse envio por correio, envia os T-slips junto, porque aí você comprova todos os valores que você lançou. Porque no primeiro você tem que mandar por papel. Ok? Ok. Então, agora a gente vai entrar na nossa rodada aí de perguntas e respostas, antes mesmo da gente finalizar aqui a live. Tiveram algumas outras perguntas que vocês mandaram para a gente. A primeira vem do Jeff. Valores com leasing de carros podem ser abatidos? Não, carro não entra. Para o governo brasileiro a gente lança, né? Mas o carro não entra pra gente aqui, não. Ok. A Zoraida está perguntando, poderia nos enviar o link do CRA para fazer o Income Tax? Se preenche tudo online no site do governo ou temos que baixar algum programa no nosso computador?
Prometo que essa foi a última pergunta. Parabéns, Yara, muito clara a sua explicação. Show a iniciativa de vocês. Então, você pode usar o CRA, ele tem os forms em PDF que você pode preencher e fazer o envio. Porém, o mais fácil e gratuito é o TurboTax, né? Que é o que eu acabei de mandar, que ele é bem claro. E se é o primeiro que você está fazendo, ou se você tem a renda que que o CRA chama de modesta, você também pode usar os voluntários da Brasil para poder fazer. Então, esse ano, eu vou me dedicar mais a ajudar as pessoas, aos voluntários, tirando dúvidas, do que eu mesma fazendo, porque a gente tem, graças a Deus, muitas mãozinhas que vão ajudar esse ano. Mas caso tiver uma dúvida, eu estou fazendo meu próprio imposto de renda e eu tiver uma dúvida específica, me manda que eu respondo também. Mas eu diria que o mais fácil é fazer pelo TurboTax. Mas tem sim a opção de fazer pelo CRA e depois eu posso mandar o link, eu coloco o link e a explicação na cartilhinhazinha que eu vou fazer. Ó, o Jeff tem mais uma pergunta. Você faz declarações para terceiros? Como podemos entrar em contato? Ah, sim, eu faço. O meu contato é do WhatsApp, depois eu posso mandar para vocês, mas vocês podem me achar no Facebook também, Yara Baradel. Eu tinha feito uma apresentação, mas sei lá o que eu fiz com a apresentação e está sem meus dados. Mas depois eu vou colocar lá também. Mas se você tiver a renda modesta, né, você pode usar a Tax Free Clinic, não precisa pagar uma pessoa à parte. Só se você tiver uma renda maior, sim, você pode entrar em contato comigo que a gente pode conversar. A Patrícia tem a seguinte pergunta. Os benefícios recebidos pelo governo por causa do Covid vão ser pagos junto com o tax ou separado? Porque aparecem dois valores que não sabemos se já está incluso ou não. Sim, depende daquele form que eu falei no começo. Tem o T4A, por exemplo, o meu marido, ele trabalha como delivery driver. E aí eles fizeram aquele valor lá que você podia solicitar se você estivesse como fala, na frente lá? Frontline, né? Serviços frontline. Então, foi solicitado, né? Foi enviado, e aí eles avaliaram que ele tinha o direito de receber, e ele recebeu um valor, e aí tem um form para aquele valor. Então, assim, se você, por exemplo, ficou desempregado ou teve layoff e recebeu CERB ou EI, vai ter um form específico e você consegue achar naquela lateral que tem a parte de income do TurboTax, você vai ver todos os nomes, a letra T4, letra e número, e depois a descrição do T4, né, o T4A. Procura lá que você vai conseguir achar exatamente o form que você recebeu, o form que você tem que lançar no sistema. Fernanda tem essa dúvida. E como faço se meu marido estudou só metade do ano? Tenho direito a esse benefício? Tem a mesma coisa, você pode fazer o lançamento do valor da faculdade, tudo depende do T2202, que é o que você que ele vai receber da escola, então tem que ver lá no form qual é o valor e quantos meses que tá deixando você declarar. Por exemplo, inglês, quando eu fiz o inglês aqui, ele vem o T4, o T2202, porém, ele vem o valor que você pagou, mas os meses estão zerados, porque você não tem o direito de fazer o claim pela escola de línguas, né? Pelo seu pathway. É somente a post-secondary education. Então, como fala? Exceções, né? Mas em regra geral, dá uma olhada no papel que eles mandam e aí faz aquela coisa. Nome do campo ou número e coloca o valor. E assim vai. É Ctrl+C, Ctrl+V, basicamente. A Sandy está perguntando como são os funcionários do CRA quando acontece de eles solicitarem uma audit. Isso nunca aconteceu comigo, né? Mas, por exemplo, eu sei que algumas pessoas que chegaram no Canadá e tiveram investimentos ou tinham
uma casa no Brasil e venderam e trouxeram dinheiro, às vezes eles ficam confusos um pouco com o patrimônio. Então, eles pedem o seu imposto de renda do Brasil, só para ver as transferências, para ver se está tudo de acordo, se você lançou certinho. Mas, assim, um audit mesmo, assim, que eu tenha presenciado ou que eu tenha ajudado alguém, eu nunca fiz. Mas eu sei que isso acontece. Principalmente no primeiro ano, eles pedem, muitas vezes, para você ligar, você recebe uma carta. CRA não liga para ninguém. Você recebe uma carta pedindo para você ligar para o número ou uma carta com uma solicitação de esclarecimento de tal ponto do seu income, de tal ponto da sua despesa. Então, é sempre carta. E chegamos aqui no fim das perguntas. Muito obrigada, pessoal, por todas as perguntas que vocês fizeram. Eu espero que a Yara tenha ajudado aí a esclarecer algumas dúvidas de vocês. E agora que a gente está no finalzinho da live, a Yara vai explicar um pouquinho sobre a iniciativa da Brasil com o Tax Free Clinic. Então, a gente começou a Tax Free Clinic desde o começo da Brasil, como eu falei um pouquinho antes. E antes estava eu e mais algumas pessoas que não falam português, né, atendendo os brasileiros. Só que como muita gente ainda vem com, às vezes, um nível mais básico de inglês, ou às vezes com muito receio de tratar tudo isso em inglês, né, porque, poxa, é o meu dinheiro, meu patrimônio, eu quero entender mais, tal. Aí eu falei assim, não, por que não, né? Vamos treinar mais brasileiros. E aí eu estava na batalha aí para conseguir mais voluntários. E graças a Deus, esse ano a gente tem muitos voluntários e a gente vai conseguir disponibilizar algumas horas. Então, vai ser uma tabela, né? Um Google Docs lá que é o Excel, que eu pedi para os voluntários colocar a disponibilidade deles. E aí você vai conseguir, se você tiver elegibilidade para usar a Tax Free Clinic, tem que ser a renda modesta, eu vou colocar todos os pontinhos, você vai conseguir agendar aquela pessoa naquele momento. E aí a pessoa vai poder usar Google Meet ou só o WhatsApp, assim, vai ter outras coisas que você pode fazer. Você envia os documentos para ela online, né? Ou por e-mail, ou se a pessoa fala ok, WhatsApp, para que ela faça o lançamento para você e que ela te envie prontinho. Ou, no caso, se for o seu segundo ano, ela vai poder fazer o lançamento direto na conta fazer o file, né? O file direto pro CRA. No caso, se for o primeiro ano, a instrução vai ser: envie em PDF os documentos, você vai imprimir, você vai assinar, juntar as suas comprovações e enviar para o CRA. Mas isso vai estar detalhado na página da Brasil também, que a gente está terminando. Eu estou para terminar o cadastro de algumas pessoas e o treinamento essa semana. Então a gente está um pouquinho atrasado, né? Que já começou o envio do Tax, né? Porém, a gente vai ter aí março e abril com alguns horários para as pessoas que precisarem de ajuda. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Não se esqueçam de estarem sempre conferindo ali a página do Facebook da Brasil, porque teremos outras lives como essa. Teremos outros temas também. Então, se vocês tiverem interesse em algum tema específico, podem também dar aquele feedback para a gente, porque é muito legal trazer esse tipo de conteúdo para a nossa comunidade brasileira. E eu espero que vocês tenham gostado de tudo e o restante das informações a Yara vai passar para vocês direitinho. Ok, pessoal. Então, nós finalizamos aqui a live. Espero que vocês tenham uma boa noite e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.